Anteriormente em Mighty Morphin, os Power Rangers conseguem escapar das garras dos novos bonecos de massa, mas com um preço. Acidentalmente, Aisha descobre que Billy conhece o novo Ranger Verde. No centro de comando, Zordon e Alpha conseguem rastrear a origem desse Ranger misterioso. Zordon vai até Grace reclamar a moeda do poder de suas mãos, só que a líder da Prometeia não parece muito a favor da decisão de seu antigo mentor. Agora, com um novo boneco de massa crescido, os Power Rangers precisam salvar a Alameda dos Anjos a qualquer custo. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Review aqui no Mega Power Brasil, dando continuidade aos eventos do arco Unlimited Power. Hoje iremos revisar a edição de número 3 do quadrinho Power Rangers. Lembrando mais uma vez, pessoal, que é necessário sim acompanhar toda a saga, intercalando os quadrinhos Mighty Morphin e Power Rangers. Inclusive vai aparecer aqui em cima uma playlist já com a ordem certinha para você acompanhar os reviews aqui no canal do Mega Power, porque essa saga tá seguindo por um rumo que nem eu imaginava que ela iria seguir. E hoje nós iremos continuar aí com aquela situação complicada que rolou dentro da nave Spectrum 2, envolvendo os Omega Rangers e Lord Drakkon, a chegada dos Horríveis, um grupo aí de vilões do espaço, meio vampiros que absorvem energia e colocaram a Spectrum 2 à deriva. Mas se você chegou agora no Mega Power Brasil, caiu de paraquedas aqui nesse review de hoje, seja bem-vindo, vem comigo, se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e não esquece, é claro, de ativar o Power Sino para toda vez que sair um vídeo nesse modelo você ser notificado. E se você já está aqui há algum tempo, já faz parte do Squad do Poder, não esquece de deixar o seu like, avalie o vídeo para o YouTube jogar as análises e reviews de Power Rangers para frente. E chega de papo furado, vamos para o review de hoje. Essa edição é muito interessante porque ela começa com um flashback mostrando o planeta natal dos Horríveis antes dos acontecimentos da última edição lá no passado. E segundo a história que é contada pelo líder, né, o Rei dos Horríveis, eles eram um povo pacífico, sensato, e que em um determinado momento da história deles, eles despertaram a consciência de que existiam outros povos fora dali, né? Eles despertaram a consciência que existiam outras raças pelo universo. E que seria questão de tempo para encontrar esses outros povos, só que a avareza e a arrogância desse povo consumiu eles, já que eles estavam tentando moldar a realidade ao gosto deles. Como resultado, o planeta foi destruído. Só que isso não os matou. Eles acabaram vagando entre as realidades como mortos-vivos no espaço. E como eu falei, quem tá contando toda essa história aí pra Lord Drakkon é o Vampirão, o líder dos Horríveis, que inclusive comenta que demorou muitos séculos até eles entenderem o que de fato aconteceu com eles e com o planeta, e ao longo desse tempo como aprender a utilizar a habilidade de absorver energia para manter seus corpos. E aí Drakkon começa a puxar o saco, né? Ele adora fazer isso, dizendo que não, isso que aconteceu com vocês não é uma maldição, é uma bênção. Agora vocês são a raça mais poderosa que tem na galáxia. E é claro que o líder já percebe que o Lord Drakkon tá puxando o saco e fala logo: cadê o que você prometeu? Eu poupei sua vida, mas eu e minhas crianças estamos famintos e nós queremos o que você prometeu. Drakkon diz que é um homem de palavra e dará a ele primeiro os Omega Rangers e depois os vários mundos. O vampiro fala que suas crianças já estão caçando os amigos dele, os Omega Rangers, só que Drakkon diz que os Omega Rangers não são amigos deles, mas que de qualquer forma irá ajudá-lo a conseguir o que quer e muito mais. Lembrando, pessoal, que o líder dos Horríveis e o Lord Drakkon estão em um local da nave isolado. E agora vamos para outro lugar onde o Z está tentando abrir uma das comportas da nave utilizando o computador central para resgatar a Trini, né? A Trini ficou do lado de fora, como a gente viu na última edição. Ele consegue trazer a Ranger amarela de volta e brinca com ela dizendo que da próxima vez, se ela demorar muito lá do lado de fora, vai deixar ela presa por lá. E a Trini fala que só estava querendo tomar um arzinho, né, porque ela estava sentindo muito calor. E aí o Zek interrompe os dois falando que não é o momento para fazer piadinhas, a situação tá feia, gente. Nós estamos sendo invadidos por vampiros do espaço. E Z diz que na verdade não são vampiros do espaço, são formas de vida parasitas que vagam entre as dimensões. Zek fala que não interessa o que eles são de verdade, só quer saber como eles chegaram ali e que talvez seja necessário ele montar um robô com lança-chamas para destruir a rainha deles. E se você não pegou essa referência do Zek, ele referenciou o filme Aliens, a sequência de
Alien, o oitavo passageiro. Na verdade, toda essa saga dos Omega Rangers no espaço lembra bastante os filmes de ficção científica da década de 80 e 90. Z acredita que esses vampiros, eles entraram na nave porque eles são criaturas multifásicas, e em algum determinado momento, quando eles estavam vagando no espaço, eles acabaram acidentalmente passando por algum lugar onde essas criaturas estavam vagando, né? Como elas são interdimensionais, elas acabaram brotando dentro da nave. Jason acha isso tudo muito legal, mas não é o momento para tentar descobrir a origem dessas criaturas, é o momento para encontrar uma solução para resolver esse problema. Ele inclusive pergunta para o Z se tem alguma maneira de distrair esses seres ou teletransportá-los, ou se caso contrário tem alguma maneira de expulsar esses seres da nave. E aí o Zack aproveita e fala: se a gente for abandonar a nave em alguma dessas hipóteses aí, eu sugiro que a gente coloque a nave em modo de autodestruição, porque eu quero ver esses vampiros sendo destruídos. E Trini faz a pergunta de R$1 milhão: cadê o Lord Drakkon? Nós precisamos encontrá-lo, ele é a chave para destruir os Empyreos. E Zack, ele começa a se exaltar. A gente já tinha percebido em edições passadas que o Zack não está muito contente com essa ideia de trazer o Lord Drakkon, e ele acredita que o Lord Drakkon é o responsável por toda essa treta que está acontecendo lá na nave. E aí Zack fala: será, Trini, que se nós estivéssemos no lugar do Lord Drakkon, ele viria para nos salvar? Eu não sei, então eu torço que esses vampiros devorem ele no jantar. Bem feito o que aconteceu. E aí a Trini fala que ele não sabe se foi Lord Drakkon que colocou eles nessa situação, e o Zack, ele bate o pé dizendo que sim, eu tenho certeza que foi Lord Drakkon que atraiu a gente para esse lugar aí no espaço, e se a gente não tiver sorte, nós seremos sugados por esses vampiros. Z pede que ele e Trini se acalmem e interrompe falando que ele teve o luxo de viajar com os Rangers e durante todo esse período nunca viu os Omega Rangers sacrificarem a moral deles para se salvarem ou ficar com medo. E mudando de assunto, ele fala que essas criaturas adoram energia e que eles precisam atrair elas para uma fonte mais apetitosa, e ele tem informações de como fazer isso, mas ele precisa de muita confiança agora. E aí o Jason bate nos ombros de Z e fala que apoia a decisão dele, não sabe se os outros vão apoiar a decisão, mas concorda com o Z, já que foi ele que colocou todo mundo nessa situação complicada envolvendo o Lord Drakkon. Eu vejo nessa parte aí um momento de reconciliação entre Jason e Z, né? Na edição passada, os dois meio que tiveram um desentendimento por conta dessa ideia de trazer o Lord Drakkon, e eu acho que o Jason aos poucos está entendendo que o Z também pode assumir a liderança em alguns momentos. E agora vamos para o grande plano. Os Omega Rangers e o Whale, que é aquele tigre branco, vão em direção a uma das comportas da nave para enfrentar os vampiros que estão do lado de fora. Nesse momento o Z fala que vai ficar na retaguarda junto com o Whale, enquanto os três vão desafiar as criaturas do lado de fora. E aí na hora que abre a porta, o Jason toma um susto, tem muitos vampiros do lado de fora, inclusive ele comenta com a Trini: Trini, você tinha conversado comigo que tinha poucos vampiros aqui. Ela fala: realmente, tinham poucos, agora tem muito mais. E aí começa uma batalha muito bacana na Gravidade Zero, inclusive fazendo uma alusão lá à primeira edição, onde os Omega Rangers estavam treinando. Em outra parte da nave, o líder dos horríveis elogia o trabalho de Lord Drakkon, dizendo que eles foram exatamente para o lugar que ele havia dito. E aí por isso, gente, ele enviou mais vampiros para atacar os Omega Rangers. Drakkon fala que logo logo os Omega Rangers irão tentar salvá-lo, e vai ser nesse momento que o Rei dos Vampiros deve enviar os seus filhos para drenar os Rangers. E lá do lado de fora da nave o combate está bem complicado. Trini e Zack estão tentando lidar com algumas criaturas, enquanto o Jason tenta se afastar delas, e quando ele vai se afastando, ele entra em contato com o Z através do comunicador e pergunta: Z, você tem certeza que esse plano vai dar certo? Aí o Z fala: eu não tenho certeza, mas qual outra opção nós temos, né? E aí, naquele momento, o Jason invoca seu Omegazord vermelho, uma cena muito bonita, inclusive. Adorei ver o Omegazord no espaço, o contraste de cores, e aí começa outra batalha. O Rei dos Vampiros fica bastante assustado com o Zord, e Drakkon fala que temia que isso poderia acontecer. Ele fala que Jason tem o poder de escapar, ou pior, destruir a Spectrum 2, e pede que o Rei dos Vampiros envie todos os seus soldados para destruí-lo. Prontamente, o rei convoca mentalmente os outros horríveis
para atacar o Omegazord. Dentro do Omegazord, Jason fala que os níveis de energia estão oscilando, alguma coisa nesse local que eles estão aí consegue drenar a energia do Zord pouco a pouco, e ele precisa que os vampiros sejam atraídos para lá. E aí Trini e Zack falam que não tem problema, eles já estão sendo atraídos automaticamente porque tem muita energia emanando do Omegazord. E no momento que os horríveis começam a atacar o Omegazord, o Jason brinca falando que se sente na mesma situação onde eles enfrentaram os irradiados pela rede de morfagem, só que desde aquele momento ele aprendeu algumas coisas novas. Jason cria um escudo de energia para aprisionar os vampiros, enquanto Trini e Zack tentam controlar a luta do lado de fora da Spectrum 2. E lá dentro da nave, o líder dos horríveis assiste tudo e ele está muito contente com a situação, porque ele disse que vai chegar um momento que os Omega Rangers não vão conseguir conter os seus filhos e ele vai conseguir drenar toda a energia do Omegazord. E aí o Lord Drakkon cutuca ele e fala: bem, se todos seus filhos estão do lado de fora, quem é que vai proteger a gente? E logo em seguida, depois dessa fala do Lord Drakkon, aparece Z e o Whale pedindo para que o líder dos vampiros se renda, que ele desista, que acabou tudo. E ele só dá uma risada, né? Porque um robô e um tigrezinho vão me destruir, pelo amor de Deus, né? Só que aí, para a surpresa de muita gente, Lord Drakkon pega um pedaço de metal afiado e atravessa o líder dos horríveis. E ele começa a cair no chão e vai morrendo aos poucos, chamando o Drakkon de traidor e que ele tinha planos para que os dois governassem juntos em algum momento. E aí o Drakkon vai e cochicha no ouvido dele e fala: bem, esse lance de governar, eu ainda irei fazer isso. Assim que o líder dos horríveis morre, os outros vampiros começam a enlouquecer, e aí Jason, Trini e Zack não entendem o que está acontecendo, o que foi que rolou, e aí a gente descobre que, no fim das contas, toda essa traição do Lord Drakkon, na verdade, era um plano dele com o Z. A todo momento, quando ele estava ao lado dos horríveis, ele contava para Z, através da coleira que está no pescoço dele, o que estava acontecendo. Então os dois articularam um plano aí muito legal, uma dupla traição do Lord Drakkon para destruir os inimigos. Só que eu quero levantar um questionamento. Será que de fato o Lord Drakkon tinha essa ideia de ajudar os Omega Rangers desde o início, ou acabou virando algo conveniente para ele e por isso ele fez essa aliança temporária com o Z? Eu ainda acho as atitudes dele um pouco questionáveis, para não dizer bastante questionáveis, mas vamos deixar ver o desenrolar da história para saber de que lado de fato está o Lord Drakkon. De volta à nave, Z pede que todos coletem as baterias restantes para verificar se elas ainda possuem energia para eles reativarem os motores da nave. Ele usa o Omegazord de Jason para impulsionar a Spectrum 2 e o feito funciona. De volta à nave, Jason pergunta para Z por que ele não contou sobre o plano de Lord Drakkon. O robô fala que ele calculou se Drakkon estava sendo honesto ou não, e se os Rangers por acaso soubessem desse plano, poderiam interferir nele, já que o emocional poderia ser afetado. Jason diz que não questiona a lógica dele, e sim a execução, mas confia em sua liderança. E já nas últimas páginas, Trini vai levando aí Lord Drakkon para a prisão dele, e o vilão tá um pouco chateado, né? Poxa, eu ajudei vocês e vocês me tratam dessa maneira, por que você vai me prender? E aí ela responde: porque eu quero ter uma boa noite de sono. Trini acha que o vilão jogou com os dois lados e escolheu o que era mais conveniente. E Drakkon encerra perguntando o que eu preciso fazer para ganhar a confiança de vocês. E Trini prontamente responde: isso vai acontecer no momento em que você se encontrar em uma situação onde terá que escolher entre salvar a si mesmo ou sacrificar sua vida por um bem maior, e de alguma forma você escolher a segunda opção. E aí Drakkon fala: mas nesse caso, se eu escolher essa segunda opção, eu estarei morto. E aí Trini termina falando que esse é um preço pequeno a se pagar para ganhar sua confiança e sua admiração. E aí você percebe que depois de tudo a Trini continua com o pé atrás aí com o Lord Drakkon. Eu estou no time da Trini, eu não confio 100% no vilão, eu acho que tá rolando aí um joguete para tentar inclusive manipular a própria Trini e colocar ela contra os Omega Rangers. Mas agora, na última página do quadrinho, nós temos a chegada no local onde aparentemente vai desenrolar essa segunda parte do arco dos Omega Rangers. Z pede que Trini vá até a ponte porque eles chegaram, e nós vemos aí o mundo que Lord Drakkon criou nos eventos de Shattered Grid, só que agora, ironicamente, esse universo está despedaçado. E o quadrinho termina com uma fala muito interessante do vilão: você não pode querer saber o que passa na minha cabeça, Trini.
mas você está prestes a entrar em um lugar onde todos os meus pesadelos se tornaram reais. E para quem não está entendendo esse retorno ao universo de Lord Drakkon, é porque o vilão viu nesse lugar um dos emissários da rede de morfagem sendo destruído por um dos Empyreos. E se os cálculos estiverem corretos, uma dessas criaturas está lá no universo de Drakkon, e vai ter muito trabalho os Omega Rangers no próximo quadrinho, porque nós já vimos em edições passadas que os Empyreos são bem complicados para serem derrotados, mas eu quero saber de você que está aí do outro lado, o que é que você achou da edição de número 3, o que é que você está esperando para a edição de número 4, e mais que isso, você acha que Lord Drakkon está tramando alguma coisa por debaixo dos panos? Comenta aqui. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com/megapowerbrasil, e conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, apoia.se/megapowerbrasil, onde você que está aí do outro lado pode ajudar a transformar nosso centro de comando virtual em um centro de comando físico com muito mais conteúdo, envolvendo vídeos, podcasts e outras coisinhas, e aí você pode virar um apoiador igual o Bruno e o Vinícius Guedes, que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja.